Olá, gente, olha eu aqui de novo. Eu estou aqui justamente para falar sobre o e-book. Por isso que eu retornei aqui com vocês, porque é um e-book maravilhoso, um e-book que vai realmente nos dar uma compreensão fantástica. Então, meus amores, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena. Muitas pessoas que compraram esse e-book adoraram e começaram realmente a ler com uma forma ali diferenciada. É uma meditação, uma reflexão que melhora muito a nossa alma, o nosso espírito e vai realmente lhe dar um outro olhar sobre a oração do Pai Nosso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vale a pena. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima. Do que são feitos e se eles também carregam a semelhança. Sim. Mas antes, falando ainda sobre livre-arbítrio, colocar a questão, por exemplo, de Judas que traiu Jesus. E aí? Estava escrito que ele ia trair e ao mesmo tempo foi uma decisão dele. Exatamente. Ele podia, em algum momento, não trair? Se você olhar do ponto de vista da soberania de Deus, não. Então. Mas do lado da perspectiva humana, lembra? Se eu te der uma moedinha, ela tem cara e coroa. Certo. Você nunca vê a cara e a coroa ao mesmo tempo. Não. Ou você vê uma, ou você vê a outra. É a mesma coisa, soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se você fala da soberania de Deus, eu vou olhar dessa perspectiva e eu não vou conseguir enxergar como a responsabilidade humana se encaixa. O contrário também é verdade. Quando eu vou falar da responsabilidade humana, não posso levar em consideração a soberania de Deus, porque ela está do outro lado. Agora, elas estão juntas, não pode ser separado. A moeda leva a cara e coroa onde quer que ela vá. Então, Judas, do ponto de vista da eternidade, da soberania de Deus, ele fez aquilo que Deus havia decretado que ele fizesse. Virando a moeda, olhando... Tô batendo aqui. Não, virando a moeda, olhando da responsabilidade humana. Cada passo que Judas tomou, ele tomou porque quis. Foi a decisão dele. Foi ele que resolveu trair Jesus. Foi ele que entregou Jesus, vendeu por 30 moedas. Foi ele que depois foi se enforcar. Isso é responsabilidade dele. Então, é assim que as coisas funcionam, embora eu não saiba explicar para você como é. Nem nenhum teólogo na face da Terra vai conseguir fazer isso. Não porque eu estou querendo me comparar, mas estou dizendo que há anos que a gente debate com esse aparente paradoxo, né, que na verdade não é. Ele é apenas fora da nossa capacidade de compreensão. Só para terminar isso. Tem passagens no livro, tem passagens na Bíblia onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana aparecem no mesmo versículo. Ah, é? No mesmo versículo. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro estava se dirigindo aos líderes judeus que tinham crucificado Jesus, ele diz assim: vocês o mataram e ao fazer isso, cumpriram as palavras dos profetas. Exato, as duas coisas na mesma frase. As duas coisas na mesma frase. Vocês o mataram e ao fazer isso, responsabilidade, cumpriram o que estava escrito na palavra dos profetas. Os profetas anunciaram o que ia acontecer, exatamente porque Deus, que é soberano, que já tinha decretado, revelou para eles. É um grande mistério. Em relação aos anjos, por exemplo, eles são o quê? Eles não são imagem e semelhança de Deus? Nunca são chamados na Bíblia de imagem e semelhança de Deus, embora eles sejam seres morais. Eles sejam seres com capacidade, com inteligência, livre-arbítrio. Eles, pelo que isso a gente não tem muita informação, mas o que tem de informação na Bíblia que eu posso te dizer é o seguinte: quando Deus criou os anjos, ele criou num número limitado. Então existem tantos anjos hoje quanto no dia em que Deus os criou. Não existe... Anjo não procria. Não nasce. Não nasce anjo. Então, um número limitado. Então, e eles foram criados com livre-arbítrio. Uma parte dos anjos se rebelou contra Deus, liderados por Satanás, tomou uma decisão. Deus confirmou aquela decisão, não tem retorno. Não tem retorno, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem nada. E os anjos que permaneceram leais a Deus, Deus confirmou a decisão deles naquela postura. Por isso, Miguel, Gabriel e os demais anjos nunca vão virar a casaca, nunca vão se rebelar contra Deus, nada. Então, o destino dos anjos já está fixado. Não tem retorno. Mas quando Deus criou a raça humana, ele criou um casal. A raça toda estava ali naquele casal. E aí
o tratamento de Deus é diferente. O tratamento é diferente. Uma pessoa pode, um descendente de Adão nasce, vem a esse mundo, como eu e você, nós fazemos o que não presta, fazemos o que não deve, e em vez de Deus dizer, então isso aí, é isso que você vai ser o resto da vida, ele nos dá a oportunidade em Cristo Jesus de arrependimento, mudança de vida e ser uma nova criatura. Então, é diferente o tratamento de Deus para com os anjos e para com a raça humana. Há perdão, há redenção. Cristo veio salvar os descendentes de Adão e Eva, ele não veio para salvar os anjos. Então, não soberania existe, de Deus. mas não existe então um plano de salvamento, de salvação para os anjos caídos. Não, não. Mesmo que Lúcifer se arrependesse... Ele não vai se arrepender. Não, eu tô falando uma coisa absurda. Mas não existe a menor possibilidade de se arrepender. Não. Por causa da soberania ou por causa da essência dele? Por causa da decisão de Deus de confirmar a decisão dele. É tipo assim, quando ele tomou a decisão, Deus disse, então, essa sua decisão está selada, é eterna. Não tem retorno, não tem como voltar atrás. O que não aconteceu com Adão, né? Deus, na mesma ocasião em que Adão cometeu aquele pecado, Deus fez uma promessa que viria um filho da mulher, um descendente de Adão e Eva, que haveria de esmagar a cabeça da serpente e livrar do mal. Quando fala que vai ser picado no calcanhar... A morte na cruz. Ah, é a morte na cruz. A morte na cruz. Mas vai esmagar no final. A mesma cruz que representa a picada é a mesma cruz que esmaga a cabeça da serpente. Entendi.